Boa tarde, como está você nesse início de semana? Eu sou Lalume Carneiro e esse é o Jornal Global News. É aqui que eu te atualizo sobre as principais informações daqui da cidade e de toda a região. Confira os destaques de hoje. 10 pessoas foram presas por estelionato em Vitória da Conquista. Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos do prefeito e vereador em Caetanos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu por tentativa de golpe de Estado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Tragédia nas águas do Rio São Francisco. 4 adolescentes que estavam no trecho da cidade de Barra, no oeste baiano, morreram afogados no último domingo, com idades entre 12 e 16 anos, identificadas como Aix Adriele de Souza da Silva, de 12 anos, Davi Francisco dos Santos da Silva, de 13 anos, Jardiele Alves da Silva, de 16 anos e Cauã dos Santos da Silva, de 16 anos. Uma das vítimas estava aprendendo a nadar e começou a se afogar, e as outras pularam para salvar e acabaram se afogando também. Os corpos foram resgatados por moradores da região e foram encaminhados para o IML de Bom Jesus da Lapa. Um policial militar de 30 anos morreu quando atendia uma ocorrência em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite da segunda-feira do dia 24. Um jovem com um suposto surto psicótico ameaçava se jogar de um dos viadutos da BR-040. O militar tentou impedir que o jovem se jogasse e os dois acabaram caindo de uma altura de 15 metros. O jovem que os militares tentavam salvar não resistiu e morreu no local. O soldado Matheus Ribeiro foi socorrido por uma ambulância da concessionária e levado em estado grave para o hospital, mas também não resistiu. Não foi esclarecido pelas PMs de Minas Gerais se os protocolos foram seguidos e por que o policial não estava amarrado para se proteger do possível acidente. O governo da Bahia trocou o comando da Polícia Militar, saindo o Coronel Coutinho, Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, que estava no posto de comandante-geral desde 2021. Com cerca de 40 anos na PM Bahia, o coronel já foi chefe do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Desde 1986 já atuou como comandante e subcomandante do Esquadrão de Motociclistas Águia, subcomandante do 14º BPM SAGE Santo Antônio de Jesus, assistente militar do vice-governador da Bahia, comandante e subcomandante do 3º Pelotão da Companhia de Ronda Tática Móvel, o ROTAMO, e o chefe da unidade de descendente do CFAP. E além de ser oficial de guerra química do Batalhão de Choque. O novo comandante é o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães e o subcomandante é o coronel Antônio do Nascimento Lopes. A pressão pelas trocas de comando vem sendo cogitada pelo fato da alta taxa de criminalidade no estado. O juiz Raimundo Saraiva Barreto Sobrinho, da 58ª Zona Eleitoral de Ituaçu, cassou na segunda-feira, dia 24 de março, os mandatos de Edas Justino dos Santos e Fabiana Brito Matos, do PCdoB, prefeito e vice-prefeito eleitos de Caetanos, na região do sudoeste da Bahia. A decisão atendeu um pedido apresentado pelo partido Avante. Segundo o partido, durante o pleito eleitoral de 2024, Edas e Fabiana realizaram despesas não contabilizadas em suas prestações de contas, configurando Caixa 2 eleitoral. Eles declararam na prestação de contas o valor de R$ 209.014,77, valor que ultrapassa o limite legal de R$ 159.850,76 estabelecido para o município de Caetanos. De acordo com a representação, a omissão dessas despesas demonstra má-fé dos candidatos e inviabiliza a fiscalização para a Justiça Eleitoral. Argumentou também que a conduta quebrou a isonomia entre os candidatos, pois Edas e Fabiana realizaram campanhas mais volumosas que seus adversários, caracterizando também abuso de poder econômico. Os atuais prefeito e vice-prefeita de Caetanos sustentaram que suas contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral após análise técnica do cartório eleitoral e parecer favorável do Ministério Público sem qualquer impugnação, e que a extrapolação do limite de gastos foi esclarecida e regularizada quando excluídas as despesas com serviços jurídicos e contábeis.
Ao analisar o caso, a Justiça condenou Edas e Fabiano com a cassação dos diplomas em razão da comprovada prática de caixa 2 eleitoral mediante omissão dolosa de despesas em sua prestação de contas de campanha, escreveu. Dessa forma, os votos recebidos por eles foram anulados, bem como as eleições de 2024 em Caetanos. Prefeito e vice-prefeita também se tornaram inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Ainda em Caetanos, a Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos dos vereadores Tiago Novaes e Som da Lagoa do Peixe. A decisão foi fundamentada na comprovação de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024, prática que compromete a representatividade feminina na política e viola os princípios de igualdade de oportunidade entre candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, possui jurisprudência consolidada sobre os elementos que caracterizam a fraude à cota de gênero e tem adotado medidas rigorosas para combatê-la, incluindo a cassação das chapas inteiras quando comprovada a irregularidade. Vale lembrar que Tiago Novaes foi o vereador mais votado, com mais de 600 votos, e representa o Avante, partido opositor do atual prefeito de Caetanos. O 90 Segundos de hoje fala de Josi Kathleen Oliveira Gomes, menina que teve contato com a passarela no Garota Festa do Divino e vai representar a Bahia em um concurso de Miss em Curitiba. Olá, eu me chamo Josi Kathleen, eu tenho 21 anos, sou filha de Andréia Oliveira Bonfim e de João Paulo Gomes Ferreira da Silva. Eu fiz o meu ensino fundamental lá no Anísio Teixeira, um colégio do Poçõezinho, e o meu ensino foi muito bom, não tenho do que reclamar. Tive uma professora incrível que me acompanhou desde o fundamental até o 5º ano, o nome dela é Valdiceia. Amo ela pra caramba. Depois fui pro ensino médio, na realidade Fundamental 2. Fiz no Boêmia Marinho. Tive professores incríveis e foi ali que eu comecei as minhas amizades de adolescência. Lá tive, nossa, foram os melhores momentos da minha vida, foi naquele colégio. Logo após fui para o Roberto Santos. Lá meu ensino foi um pouco desregulado. Eu não consegui estudar muito bem, mas tranquilo, consegui passar de ano. Fui para o Isaías e lá eu completei o meu ensino médio. Logo após o ensino médio, eu comecei a trabalhar com meu pai. Ele tem uma oficina, eu era administradora e caixa, só que não estava dando muito certo. Saí, fui trabalhar em uma loja aqui de poções, uma loja de maquiagem, o nome da loja é Juju Variedades. Eu, inclusive, sou grande amiga da dona da loja. Lá abriu portas para mim. O meu primeiro contato com a passarela foi no Garota Festa do Divino. Foi um concurso inigualável, foi perfeito. Eu aprendi muito, tive muitas experiências, foi incrível, só tenho a agradecer. E foi de lá que eu recebi a minha primeira oportunidade para participar de um outro desfile, um desfile que um cabeleireiro aqui de Poções faz, Ramon. Também foi o meu grande amor, que abriu as portas para mim também. E de lá, a minha carreira como modelo só foi decolando. Ano passado, eu participei do concurso Miss Bahia, fiquei em 3º lugar. Também foi um concurso, assim, com uma experiência muito, muito incrível. E daí pra lá, minha vida mudou de cabeça para baixo. Esse concurso foi muito difícil. Eu ensaiava muito todos os dias, era muito complicado, principalmente porque a passarela de Miss é totalmente diferente de uma passarela de modelo. Então, para aprender tudo, foi muito, muito complicado. Daqui que eu pegava equilíbrio no salto, ainda mais no salto 15, foi extremamente cansativo, mas o confinamento em si foi incrível, 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 não tenho do que reclamar. Fui do concurso Miss Bahia, recebi o convite para ir para o Miss Brasil Aquanature, que inclusive começa agora, dia 9 de abril, o confinamento. Estou muito ansiosa porque o concurso é lá em Curitiba, muito longe. Vai ser uma viagem de 4 dias. Estou aqui ansiosa por esse momento. Meninas, não desistam dos seus sonhos. Para mim, eu achava que era impossível, ainda mais porque era um sonho de pequenininha. Mas
Eu tenho 21 anos e olha, já cheguei, olha onde eu já tô. Então não desistam dos seus sonhos, tudo pode se realizar, principalmente se você saber estudar, focar muito, estudem. O estudo abre portas para muitas coisas. Então não desistam nunca dos seus sonhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja esteve em Tóquio, no Japão, e foram recebidos pelo imperador japonês Naruhito e pela imperatriz Masako na manhã da última terça-feira. Segundo o governo brasileiro, o Japão recebeu Lula com uma visita de primeira categoria, a mais alta da diplomacia local, realizada apenas uma por ano, o que prevê a audiência como o imperador. O imperador usou o português para pedir a Lula que entrasse no palácio com "por favor, senhor presidente", disse ele, em uma das mudanças feitas no protocolo que se repetiram à noite, como o banquete imperial que o casal japonês ofereceu ao casal brasileiro. Lula cumpre agenda na Ásia em busca de novos mercados para produtos brasileiros, principalmente o mercado de carnes. No discurso, Lula elogiou a ligação entre os dois países e disse contar com um firme engajamento do Japão na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que acontecerá em Belém em novembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que prevê mudanças no sistema eleitoral do país. O documento cita o Brasil como um bom exemplo de segurança nas eleições, no caso, na aplicação da biometria. O decreto prevê que os eleitores passem a comprovar a cidadania americana para participar das votações. Segundo a Casa Branca, a norma busca proibir cidadãos estrangeiros de interferir nas eleições dos Estados Unidos. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculados à identificação do eleitor a um banco de dados biométricos, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração de cidadania, diz o documento. A primeira turma do STF, Superior Tribunal Federal, aceitou a denúncia do PGR, da Procuradoria-Geral da República, e tornou Bolsonaro e mais 7 culpados pela tentativa de golpe, invasão e destruição nos 3 poderes, deterioração de patrimônio tombado, formação de organização criminosa e destruição da democracia. Uma pena será aberta para definir se serão condenados ou não. Alexandre de Moraes fez questão de mandar projetar no telão um balanço dos julgamentos para mostrar que bolsonaristas difundem uma narrativa falsa sobre quem está sendo condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro e que todos estão recebendo penas rigorosas. Morreu o prefeito de Belo Horizonte aos 77 anos de idade, internado desde o dia 3 de janeiro, 3 dias após tomar posse. Ele morreu no dia 26 em decorrência de um câncer. Câncer que ele tinha tratado no ano passado e voltou muito agressivo. O corpo de Fuad Numa foi velado na sede da Prefeitura de Belo Horizonte em uma cerimônia aberta ao público. O vice Álvaro Damião, que estava à frente do cargo de forma interina, assumiu definitivamente como prefeito da capital mineira. Em protestos contra a possibilidade da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, um caminhoneiro bolsonarista atentou contra a vida dos agentes da PRF, jogando sua carreta contra uma base da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, no Distrito Federal. O acusado declarou durante o ato da prisão que sua intenção era de cometer um ato terrorista motivado pelo cenário político. O juiz converteu a prisão em flagrante para a preventiva de Márcio Pinheiro Saldanha e determinou perícia para avaliar o estado psicológico do acusado. Márcio foi transferido de Brasília para um presídio próximo à sua residência em Guarulhos, São Paulo. O regime de colaboração entre os sistemas de ensino é uma das pautas estratégicas que foram discutidas na Bahia na quarta-feira, dia 26. A secretária de Educação do Estado, Rowena Brito, destacou logo depois de participar da mesa de abertura do 21º Fórum de Undime Bahia, que o regime de colaboração é uma estratégia de gestão cooperativa entre os entes federativos do Brasil, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento do país, especialmente na área da educação, e que em breve a Bahia vai anunciar um pacotão de ações para e com os municípios. A Polícia Civil deflagrou uma operação em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, para cumprir 7 mandatos de prisão, 14 buscas e apreensão, e na ação 9 pessoas foram presas.
Todos os alvos estavam ligados ao narcotráfico, cocaína, armas, munições e celulares que foram apreendidos. As diligências foram realizadas pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, DTE, de Vitória da Conquista. As ordens judiciais também foram cumpridas na cidade de Tapetinga, Guanambi, Ilhéus, Jequié e Poções. Vamos para um comercial rapidinho e logo estamos de volta. Estamos de volta com muito mais informação para você. Os clientes de um shopping na cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, tiveram um grande susto na quarta-feira, dia 26, após 2 motociclistas invadirem um centro de compras. A ação foi gravada pela própria dupla, que fez parte de um grupo de grau de moto e divulgada nas redes sociais. Nas imagens que viralizaram na web, é possível ver as 2 motos em altas velocidades pelos corredores do shopping. Os motociclistas ainda fizeram manobras arriscadas em meio aos clientes que caminhavam pelo local e ficaram nitidamente assustados com o chamado rolezinho. A Prefeitura de Poções, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, segue oferecendo cursos de corte e costura, artesanato, pintura e crochê por meio da Associação de Proteção à Infância e Maternidade de Poções, a PIMP. Os cursos são gratuitos e ministrados por professores qualificados e experientes que compartilham suas habilidades e conhecimentos com os alunos. A Prefeitura Municipal de Poções, através da Secretaria de Assistência Social, segue oferecendo cursos de corte e costura, artesanato, pintura e crochê, por meio da Associação de Proteção à Infância e Maternidade de Poções, a PIMP. A PIMP é a Associação de Proteção à Infância e Maternidade de Poções. É uma associação que existe há mais de 4 décadas e a intenção é oferecer curso de qualificação profissional, né, em interação à sociedade. Tem como objetivo de gerar renda a essas famílias. Os cursos são gratuitos e as aulas são ministradas por professores qualificados e experientes que compartilham suas habilidades e conhecimentos com os alunos. Os cursos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 14 às 17. E aí, se interessou em participar? É só ir até a sede da associação localizada neste endereço. Corre que as vagas são limitadas. Na noite do domingo, dia 23, durante rondas pelo bairro Açude, a guarnição da Rádio Patrulha avistou uma motocicleta com restrição de furto e roubo estacionada em via pública. O veículo, uma Honda CG Titan 125cc cor prata, placa DAC 4711 de São Paulo, estava sob posse de um homem de 19 anos que informou ter adquirido a motocicleta por meio de uma troca realizada via anúncio no Facebook. Diante da situação, a guarnição procedeu com a apreensão do veículo, que foi removido ao pátio do quartel para posterior apresentação na delegacia territorial. O condutor foi conduzido ao DISEP em Vitória da Conquista para a adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil da Bahia já apreendeu 546 pessoas na 15ª fase de Operação Unum Corpus, entre os dias 24 e 28 de março. 546 pessoas já haviam sido presas em Salvador, região metropolitana e cidades do interior da Bahia, condenada pelos departamentos de Polícia do Interior e de Polícia Metropolitana. A operação continua em andamento para o cumprimento de mandatos judiciais e o combate à criminalidade em diversas regiões. Até a última atualização dessa reportagem foram cumpridos 381 mandatos judiciais, sendo 132 por crimes contra a vida, 92 contra o patrimônio, 69 relacionados à violência doméstica, 169 por tráfico de drogas e 50 por estupro. Você sabe o que é alopécia? Um tipo de doença que Xuxa declara ter? A atriz e apresentadora diz que sempre teve cabelo fino até que percebeu as falhas. A doença evolui, causando uma perda total dos fios. Especialistas explicam que mulheres podem ter calvície.
A alopécia é uma condição caracterizada pela perda de grande quantidade de cabelo do couro cabeludo ou de pelos de qualquer outra região do corpo, expondo o couro cabeludo ou a pele que antes estava coberta por cabelos ou pelos. A queda de cabelo ou pelos pode surgir em homens e mulheres e ter várias causas, como estresse, doenças autoimunes ou alterações hormonais. Conforme a sua causa, a alopécia pode ser classificada em vários tipos, como a alopécia areata, alopécia androgênica e eflúvio telógeno. Começou com o xadrez nas escolas e agora veio o Campeonato Baiano de Xadrez, categoria Estandarte 2025. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Poções. O evento realizado nos dias 29 e 30 de março na Escola Municipal Bem-vindo José da Silva. Veja um pouco de como foi. Agora eu vou falar aqui com o Luciano Zálio, que é presidente da Federação Baiana de Xadrez e tetracampeão baiano. Luciano, me conta o que significa esse torneio de xadrez aqui em Poções. Boa tarde a todos. Esse torneio ele é muito importante porque trata-se do maior evento baiano de categorias, que é o Campeonato Baiano Absoluto. É o evento que dá acesso ao Campeonato Brasileiro da categoria, que vai de sub-6 a sub-20. Quantas etapas são? O baiano ele tem várias modalidades, tem um absoluto, tem um feminino, tem um de categorias para deficientes visuais, tem o Master, tem o Sênior, tem o de veteranos. Esse torneio de hoje é o de categorias, de sub-6 a sub-20, que são 5 rodadas. Cada rodada com 40 minutos e 20 segundos de incremento. O jogador, ele joga as 5 rodadas. Mesmo que ele perca as 4, ele vai jogar a 5ª rodada. Ao final é somado os pontos e declarado o campeão da categoria. Quantos municípios estão participando? Vários municípios, Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Santa Terezinha, Barra do Choça, Poções e Conquista e Belo Campo. Muito bem. Você sabe quantos garotos foram inscritos? 139 atletas de todas as idades, de 6 a 20 anos. Camila, de onde você é? Eu sou de Vitória da Conquista. O que você está fazendo aqui em Poções? Eu estou fazendo aqui em Poções, gente, o meu objetivo é ganhar o Campeonato Baiano de Xadrez, mas só que também, gente, eu vim reencontrar várias amigas e amigos que eu fiz durante os meus anos de xadrez, de experiência. Então eu estou muito feliz de também conhecer algumas pessoas novas e eu fico gratificada por tanta gente estar aqui nesse torneio. Qual é a sua experiência no xadrez? A minha experiência no xadrez, eu tenho mais ou menos ali uns 3 anos jogando. Eu já sou mestre nacional de xadrez, vice-campeã brasileira, já ganhei 2 vezes o campeonato baiano e também já participei do campeonato nordestão, alguns campeonatos na cidade. Então vamos dizer que minha experiência é boa no xadrez. Depois desse campeonato baiano, qual é a sua meta? Depois desse campeonato baiano, minha meta é ir no brasileiro, arrasar no brasileiro. E pra quem não sabe, se eu ganhar em primeiro lugar no brasileiro, eu já posso ter direito a ir pro mundial. Então eu estou indo por escalas, eu cada dia mais procuro evoluir no xadrez. O que você achou da organização desse torneio aqui de Poções? Eu achei a organização maravilhosa, eu adorei, gente. Está tudo muito bem organizado, aqui foi incrível, os troféus estão lindos. Então, em geral, está tudo impecável, não tem nem o que reclamar. Muito obrigado. De nada. A Justiça Espanhola encontrou uma inconsistência na sentença anterior e anulou a condenação do jogador Daniel Alves. O ex-jogador brasileiro foi condenado acusado de estuprar uma jovem numa boate de Barcelona em 2022, condenado a 6 anos de prisão, e se encontrava em liberdade provisória quando soube, na sexta-feira, dia 28, da sua absolvição decretada pelo Tribunal Superior da Catalunha. O paulistão fez a última partida de 2025. Foi um jogo duro entre Palmeiras e Corinthians na Arena Itaquera, palco da alegria da Zona Leste paulistana. No primeiro jogo da Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0 e na partida de volta o empate de 0-0. O sagrou campeão paulista pela 31ª vez, com cartões vermelhos distribuídos entre técnicos e jogadores, brigas entre os atletas e a taça foi erguida mais uma vez para a alegria da torcida corintiana.
Na tarde da última sexta-feira, dia 21 de março, a cidade de Vitória da Conquista recebeu seu novo arcebispo eleito, Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, que desembarcou no aeroporto Glauber Rocha, acompanhado do arcebispo emérito Dom Luiz Pepeu e da prefeita municipal Sheila Lemos, que estava no mesmo voo. No sábado, dia 22 de março, às 15 horas, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias, em Vitória da Conquista, deu-se início à cerimônia de posse canônica do 4º arcebispo metropolitano dessa igreja particular, Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, nomeado por sua santidade o Papa Francisco. Sua Excelência Reverendíssima foi recepcionado pelos Reverendíssimos Padre Gerson de Jesus Bittencourt, até então administrador arquidiocesano no período de vacância, e Irineu Moreira Meira, pároco da Igreja-Mãe da Arquidiocese. Após oscular o crucifixo na porta da igreja e adentrar a nave central aspergindo água benta sobre o povo de Deus, o novo pastor, juntamente com os 2 prelados, foi conduzido em direção ao Santíssimo Sacramento, onde fez uma breve oração. O cardeal Dom Sérgio dirigiu sua saudação a todos os presentes, seguidos da apresentação das letras apostólicas ao Colégio dos Consultores. Posteriormente, o cardeal Dom Sérgio da Rocha conduziu Dom Vitor à cátedra e integrou o báculo, símbolo do pastoreio, ao arcebispo empossado de fato e de direito. Após esse momento, os bispos da província eclesiásticas acolheram o novo metropolitano, que recebeu também a manifestação de obediência e respeito pelo clero da arquidiocese. O momento foi finalizado com uma missa solene no Parque de Exposições, Avenida Genésio Porto. Após passar 37 dias internado em decorrência de uma pneumonia, o Papa Francisco fez a sua primeira aparição pública no dia 20 de abril, no domingo de Páscoa. O pontífice participou da tradicional bênção Urbi et Orbi, na Praça de São Pedro, na última quinta-feira, dia 27. A Santa Sé divulgou o calendário de cerimônias da Semana Santa, que acontecerá entre os dias 13 e 27 de abril. A cúpula, no entanto, não confirmou quem chefiará as missas. Além disso, segundo o comunicado, a canonização do beato Carlos Acutis foi mantida. Esta acontecerá no último domingo do feriado. Entretanto, em comunicado, a Igreja Católica afirmou que a participação do religioso nos eventos litúrgicos irá depender do seu bem-estar. No domingo, dia 23, dia que o Papa Francisco recebeu o alta e retornou ao Vaticano, depois de ficar 5 semanas internados, o pontífice apareceu em uma janela do Hospital Gemelli, em Roma, e mesmo com dificuldades para falar, agradeceu aos 3.000 fiéis presentes. De acordo com o último boletim divulgado, o pontífice ficará em repouso por mais 2 meses para continuar com a terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória. Na manhã da última quinta-feira, a Polícia Civil da Bahia realizou uma operação no Multiplace, centro comercial localizado em Vitória da Conquista, que resultou na prisão de flagrante de 8 pessoas pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha. Durante a ação, os agentes encontraram 10 vítimas no local que haviam sido ludibriadas pelo grupo criminoso. Segundo a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, os suspeitos já haviam sido monitorados e investigados há semanas, após o registro de aproximadamente 20 boletins de ocorrência relacionados a golpes financeiros praticados pelo mesmo grupo. A quadrilha atuava enganando clientes com falsas promessas comerciais, utilizando estratégias sofisticadas para simular legalidade, o que dificultava a percepção imediata do golpe pelas vítimas. Com os presos, foram apreendidos celulares, documentos, computadores e materiais utilizados nos golpes, que agora passam por perícia. Segundo informações da polícia, o golpe era aplicado por meio de ofertas de bens com valores acessíveis, solicitando o adiantamento de um determinado valor sem a cota de consórcio ou oferecendo cotas contempladas que são falsas. O ex-pastor Edmar da Silva Brito, que respondia em liberdade pela morte de 2 colegas de igreja em Vitória da Conquista, está 32 anos de prisão. A informação foi divulgada na quarta-feira, dia 12, um dia após a sentença do júri. Segundo as informações da TV Sudoeste, Edmar deve cumprir pena em regime fechado. No entanto, serão descontados pouco mais de 2 anos em que ele ficou preso enquanto aguardava julgamento entre 2016 e 2018. A defesa afirmou que irá recorrer à decisão e pedir a anulação do júri. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro de 2016 e chocou o Estado.
Segundo as investigações, a motivação seria vingança, após as vítimas, que eram colegas do pastor, terem saído da igreja dele por causa de um desentendimento para fundar um novo templo, levando a maioria dos fiéis. O ex-pastor é apontado como mandante do crime. As vítimas foram a pastora e professora da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Marcilene Oliveira Sampaio, e a prima dela, identificada como Ana Cristina. O marido da pastora também chegou a ser atacado, mas conseguiu fugir com vida. Um fisioterapeuta que atuava em uma clínica estética de Vitória da Conquista foi um dos alvos na quinta-feira, dia 27, da 15ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada nessa semana no estado. Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de lesão corporal contra 2 clientes. As mulheres denunciaram o investigado por complicações depois de realizar uma criolipólise, procedimento para redução de gordura. O profissional também estava receitando medicamentos de prescrição exclusiva para médicos. O mandato de busca e apreensão foi cumprido na clínica de estética, que fica localizada na Avenida Cerqueira Campos. Durante a ação, os policiais encontraram medicação irregular sem prescrição e rótulos adequados. Ainda conforme informou a polícia, também foram identificadas 2 farmácias, uma delas de manipulação, que eram indicadas pelo fisioterapeuta e fornecia os remédios solicitados por ele sem rotulação. O fisioterapeuta foi ouvido na delegacia da cidade e em seguida liberado. As investigações seguem em andamento com participação da Vigilância Sanitária. Em nota, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a CREFTO, informou que encaminhou o procedimento para a abertura do processo ético-disciplinar para apurar as irregularidades. O Jornal dessa semana fica por aqui. Te vejo na próxima segunda-feira nesse mesmo horário. Tchau!